Nós mulheres olhamos para a natureza como nossa fonte de subsistência, como nosso mecanismo de viver, como nosso espaço de viver. E a poluição dos rios, por exemplo, tem criado muito problema para as mulheres poderem ir buscar água, por exemplo, e fazer a sua higiene e cuidar da casa no dia a dia. E também a questão de reassentamentos, a retirada das comunidades de uma região para outra, acaba criando uma ruptura daquilo que é a conexão das mulheres com a comunidade, pois tradicionalmente as mulheres são as quem manuseia as plantas, têm o conhecimento das plantas e plantas que curam. E a gente queria compreender o que está acontecendo, queria ouvir da voz das próprias mulheres de Brasil, de Moçambique, de Angola, o que está acontecendo de facto na comunidade e na base. Precisávamos de um espaço para estarmos juntas e partilhar aquilo que são as nossas vivências, as nossas lutas, os nossos desafios e as alternativas que temos construído em relação ao contexto de mineração, agronegócio, a agricultura de grande escala que os nossos países estão a enfrentar. Estamos em países diferentes, mas a raiz do problema que todas as mulheres carregam é a mesma. O sistema em que nos encontramos, infelizmente, é um sistema mundial, um sistema capitalista, um sistema patriarcal, e isso governa o mundo. Logo, esse espaço propicia, de facto, um momento de reflexão e de engajamento coletivo. E, com certeza, falar sobre a questão da mulher no extrativismo é uma conversa que deve ter continuidade. Nós temos os mesmos desafios, não é? A mulher, de certa forma, passa pelos mesmos constrangimentos, independentemente de onde vive. Imagina nós, mulheres negras. O que nos prende a certas coisas? Há aqui uma forte onda moralista que diante de nós aqui vamos entrar, se nós quisermos despir desta questão do corpo, dessa questão da autonomia, das liberdades. Quantas de nós aqui está livre? Foi daí que surgiu a ideia de fazer essa oficina e viemos parar em Moçambique, que foi o país que decidiu acolher. Nesses 5 dias, estivemos a refletir sobre todas essas questões. Então, desde a questão da saúde das mulheres, o que é que está acontecendo nas comunidades, o seu contexto, as violências que as mulheres estão sofrendo e as próprias comunidades, a questão da destruição da natureza e também partilhar a reflexão sobre as resistências e as alternativas. Podemos ir visitar um campo no distrito da Manhissa, em distrito de Maracuene, usando um sistema de agroecologia que foi bastante interessante em Maracuene, porque depois tivemos o debate sobre o que é a agroecologia, a compreensão da agroecologia, que aqui em Moçambique é entendido como um assunto que vem de fora, vem do estrangeiro, que não é algo nosso, e compreender, depois da explicação, que a agroecologia, na verdade, é toda essa forma de como é que a gente se relaciona com a natureza, como é que a gente pode plantar comida saudável, sem químico, sem veneno, sem agrotóxico.
muito importante termos conseguido organizar esse espaço, um espaço que na verdade nós não constávamos que seria tão forte, tão importante assim, ou que tivéssemos essa dimensão de resultado, mas que a gente conseguiu conectar as nossas lutas, conseguiu conectar as mulheres umas às outras e nos percebermos na luta de uma, a luta de outra também. E nos colocarmos no lugar delas e fazer essa solidariedade. O que me marcou bastante foi ouvir as companheiras e as mulheres todas a dizerem que não estamos sozinhas, que é preciso preservar e manter a esperança, que dias melhores virão, que é possível com luta vencermos, que os tempos estão difíceis, mas nós não vamos desistir, vamos continuar sempre seguindo em marcha até que todas sejamos livres. Eu penso que é mais um incentivo, porque nós mulheres ainda queremos aprender mais dinâmicas, sabermos mais das outras mulheres, para podermos aumentar as nossas capacidades. Eu não posso andar só, eu sozinha ando bem, mas com você ando melhor. E nós já abrimos a mente que nós, na verdade, temos direito à voz, temos direito a trabalhar, temos direito a falar.